Graça e paz, queridos. Livro de 1 Reis, no capítulo 1, fala do posicionamento de Adonias, filho de Davi, que se ordena rei, prepara sacerdotes, generais e se ordena rei. Faz uma festa e se proclama rei. Mas ele não dá a conhecer Davi, que já estava velho. Ele não chama o profeta Natã, que estava todo o tempo próximo de Davi. E ele não chama o sacerdote que assiste perto de Davi. E Natã, ao saber disso, diz para Betseba: você não sabe que Adonias se fez rei? E Davi não entende? Então prepara, cuida da sua vida, porque ele vai vir te perseguir, ele vai matar vocês. Salva a tua vida. E no versículo 13, uma frase me chama a atenção. Não sabes que reina Adonias? Algumas versões, por que reina Adonias? Porque na verdade o trono era de Salomão. Quando Davi tenta construir o templo, em 2 Samuel capítulo 7, Natã diz: vai e faz tudo que está no seu coração. E Deus diz: não, o teu filho que virá depois de ti, esse edificará a casa ao meu nome. E esse filho é o Salomão. Davi promete a Betseba que Salomão vai reinar em seu lugar. E Adonias usurpa o trono. Adonias é a figura do inimigo, é um usurpador, alguém que quer tomar o trono à força, alguém que usurpa, alguém que quer estar num lugar que não é seu de direito, alguém que se intitula sem ser. Então Adonias é essa figura, é a figura da rebelião, é a figura do ilegal, é a figura do natural tentando substituir o sobrenatural. É a figura do humano tentando tomar o lugar do divino. É a usurpação do poder. E essa frase me chama muito a atenção. Por que reina Adonias? Ou seja, o governo não é de Salomão? Por que reina Adonias? Profetizando sobre o profético. Profetizando sobre o profético. Isso fala, querido, de dois tempos na nossa vida. O tempo em que a gente recebe uma promessa de Deus, que a gente recebe uma profecia, e receber a profecia traz alegria, traz deslumbramentos, nós saltamos, sapateamos, mas para que a profecia se cumpra, para que o profético se cumpra, existe todo um processo, existe uma guerra. José tinha uma palavra profética e foi parar na prisão. Moisés tinha uma palavra profética e foi parar no deserto. Gideão tinha uma palavra profética e estava malhando trigo escondido. Daniel tinha uma palavra profética e estava na Babilônia. Então, queridos, o inferno ele vai sempre lutar contra a palavra profética. O inferno só luta contra quem Deus deu uma palavra profética. Tem uma palavra profética sobre a sua vida? Então você é um alvo do ataque do inferno. E nós precisamos lutar, por isso que Efésios 6:10 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme e resistir no dia mau, tomando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o calçado do evangelho da paz. Então, queridos, a profecia ela é muito boa. Olha, você vai ser isso. Deus tem uma obra com a sua vida. Você foi escolhido. Você tem um chamado. Então isso é muito bom de ouvir, muito agradável. A unção lá para Davi foi sensacional. Mas vencer os gigantes, se livrar de Saul, se livrar dos inimigos ao redor, dos filisteus,
custou muito caro. Então a profecia, né, ela é muito agradável, ela é leve, mas a conquista para Maria dizer, olha, você foi uma escolhida, agraciada entre as mulheres, você vai ser mãe do Salvador. Mas quando ela é engravida, ela tem de correr para um lado para o outro, ela tem de fugir, tem perseguição para a criança. Então a profecia é muito boa. Mas o cumprimento, às vezes, nós precisamos empenhar. Então tem o período em que a profecia vem. Tem o período que nós temos de lutar para que ela se cumpra. Guerrear para que ela se cumpra. E Betseba vai até Davi, orientada por Natã, a figura do Espírito Santo, aquele que aconselha, que orienta a Betseba e até Davi, e diz, olha, você não disse que o trono seria de Salomão? E agora Adonias reina, já se fez rei, já se proclamou rei. Querido, às vezes nós precisamos destronar alguns Adonias das nossas vidas, da nossa família. Nós precisamos profetizar sobre aquilo que já é nosso. De repente, alguma coisa que Deus já te deu, né? Uma promoção no trabalho, um concurso que você já passou, uma cura na sua saúde, a restauração de um casamento, a restituição de alguma coisa que você pagou, alguém que te deve, um lugar de honra que Deus estabeleceu, mas tem Adonias ali, tem uma usurpação, existe uma guerra ali e você precisa profetizar sobre o profético. Você precisa destravar no mundo espiritual aquilo que já é seu, mas que de alguma forma está aprisionado. No livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel é alguém zeloso, é alguém em oração. E quando ele descobre que o tempo do cativeiro, os 70 anos já havia se cumprido, Israel ainda estava cativo, ele se põe a orar. Ele se põe a clamar. Ele se põe a buscar o Senhor. E ele jejua 21 dias. E ele recebe resposta. Depois de 21 dias, o anjo diz para ele, olha, eu vim trazer a resposta. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, a buscar a face do Senhor, eu vim para trazer a resposta. Mas o principado da Pérsia, ou seja, nas regiões celestiais, eu fiquei impedido. Eu travei uma batalha espiritual para que aquilo que foi liberado desde o primeiro dia que você se propôs a buscar a resposta viesse. Então, querido, talvez existam profecias, existam coisas que você ouviu na sua infância, que você ouviu na sua juventude, que você ouviu quando estava orando, coisas individuais e coisas ministeriais que Deus falou a seu respeito, que talvez estejam impedidas. Que demônios, que principados, que espírito de Adonias esteja reinando no seu lugar. Mas é tempo de profetizarmos sobre o profético. É tempo de destravarmos o profético. É tempo de arrancarmos os Adonias espirituais, os usurpadores do poder, aquilo que ocupa o que Deus tem para nós, o que Deus já liberou. Toda a dificuldade que tem se levantado, impedindo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos levantar. É tempo de restituição. É tempo de clamarmos. É tempo de clamarmos, é tempo de levantarmos a nossa voz. É tempo de destituir os Adonias espirituais. O Adonias pode ser a sua promoção no emprego. O Adonias pode ser o concurso que você já passou. O Adonias pode ser a luta no seu casamento, na sua casa. O Adonias pode ser o ataque contra a vida do seu filho, da sua filha, para que ele leve uma vida distante do altar. O Adonias, enfim, pode ser a insegurança, o medo. Uma coisa que nós precisamos ver é o seguinte: foi Deus quem falou? Foi Deus quem liberou essa palavra? Então ela tem de se cumprir. Foi Deus quem liberou essa palavra? Ela veio de Deus? Então nós precisamos destituir
pela oração, pela intercessão, pela fé, com as armaduras da fé. Destituir tudo aquilo que tem se levantado para tomar, para roubar o que é nosso. Fique com essa palavra, graça e paz. Compartilhe essa mensagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Abençoe outras pessoas enviando essa mensagem. Que Deus te abençoe. Graça e paz, paz, paz. Profetizando sobre o profético.